Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Nossa Night para todo o Brasil. E é um imenso prazer estar aqui juntamente com você mais uma vez, mais uma quinta-feira. Lembrando que todas as quintas, às 21 horas, nós temos aqui esse encontro marcado e eu quero você até o final, porque o bate-papo de hoje está interessantíssimo, hein? Vem com a gente! O nosso convidado de hoje, ele carrega uma história marcada por superação, estudo e propósito. De origem muito humilde, nascido em Cataguases, Minas Gerais, construiu sua trajetória a partir do trabalho duro e da persistência. Há 30 anos no Rio de Janeiro, passou por diversas profissões, foi empresário de sucesso, enfrentou a falência e decidiu recomeçar, investindo ainda mais nos estudos, carregando a convicção de que o conhecimento transforma vidas. Hoje, advogado, palestrante e escritor, com 3 livros publicados e outros 5 a caminho. Ele abraçou o propósito de ajudar pessoas a saírem da pobreza. Vamos receber com muito carinho o Dr. Cleiser Alves. Vem pra cá! Tudo bem, Cleiser? Que prazer. Prazer é todo meu em revê-lo. Fica à vontade. É meu. É meu. É meu e seu, né? É nosso. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Muito feliz de estar aqui nessa casa que me abraça sempre, né? Povo lindo. E feliz de ter aceitado o teu convite para a gente estar batendo esse papo aí, para tentar impactar positivamente o maior número de pessoas. Verdade. Primeiramente, parabéns pela elegância. Esse é o padrão de elegância que eu quero aqui no meu programa, tá bom? Daqui pra frente, todo mundo assim alinhado, tá? É um prazer revê-lo aqui. Acho que pra galera que não sabe ou tá te conhecendo hoje, acho que uns 8 anos atrás, a gente estava nesses mesmos estúdios aqui, né, falando sobre diversos assuntos relacionados à Bíblia, né? A gente fazia, acho que, se eu não me engano, era o InterCJC. InterCJC. Tem lá na minha memória e lá no YouTube, né? De vez em quando eu retorno lá. A única coisa que mudou em você foi o cabelo que cresceu. Você não tinha cabelo grande, né? Eu deixei crescer um pouquinho. O cabelo cresceu um pouquinho. Em mim, o que eu ganhei foi gordura. Mas, fora isso, né, cara? Magro, meu Deus. Vira essa página. A gente vira. Cleiser, e de lá pra cá, quanta coisa aconteceu na sua vida, hein? Muita coisa, realmente. Foi um start, assim, e uma luta, né? Uma busca incessante. Imagina. E houveram muitas transformações e é por isso que eu estou aqui, para a gente tentar, repito, impactar positivamente a vida das pessoas. É um propósito de Deus na nossa vida. Sim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no programa, mas antes, você é de Cataguases, Minas Gerais? Mineirinho? Mineiro de Cataguases. Rapaz! Cataguases é uma terra linda, uma pequena cidade da Zona da Mata, uma cidade turística, mas é bem pequenininha mesmo. Sim. E é uma cidade que eu amo, nasci, convivi com aquele povo lá por 18 anos. Legal. Mas desde cedo eu sempre fui muito inquieto, sabe? E através dos estudos eu fui entendendo que eu precisaria expandir um pouquinho mais, principalmente em conhecimento. Sim, você veio cedo para cá? Aos 18 anos. 18 anos. Eu vim morar no Rio de Janeiro e estou aqui há 30 anos. Já é carioca, né? Eu sou carioca. Já fala escada, né? Peixe, buscar, né? Tento não abandonar as origens, mas não tem como. É o convívio diário, né? Me casei, minha esposa é natural do Rio de Janeiro, tenho 4 filhos. Legal. Então, esse convívio aí acaba distanciando um pouquinho, né? Sim. O modo de falar, o sotaque, mas Acaba enfim. perdendo, né? Meus pais também vieram para cá, mais de 40 anos aqui, e perderam o sotaque. E o que trouxe você a sair de Minas, lá de Cataguases, para vir aqui para a cidade grande? O que te motivou a isso? Principalmente busca de conhecimento por transformação, né? Eu estou aqui com o livro Rumo à Liberdade Financeira, que trouxe para você de presente. Boa! Presente. Cleiser Alves, Rumo à Liberdade Financeira. Aqui, ó. Deixa aqui. Como você mencionou, eu tive uma infância muito pobre, mas pobre mesmo. É mesmo? Não de passar fome, né? Meu pai, ele sempre foi um cara muito esforçado, né? Eu sou o caçula de 10, meu irmão. Que isso? Sou o caçula de 10 filhos, Rapaz. Então, tive uma infância muito conturbada, muito difícil e financeiramente de muita escassez, né? Sim. Meu pai era um assalariado e ele, de certa forma, teve muita dificuldade lógica para estar cuidando de 10, né? Sim.
Eu fui o Caramba, muita caçula gente. e eu já peguei uma fase um pouquinho melhor, mas era uma fase... Se bem fosse o ruim. primeiro, ia ter que ajudar a criar os outros, né? Como aconteceu, né? Como aconteceu. Os mais velhos ajudavam. E né? ajudando a Caramba. cuidar dos mais novos. E desde muito cedo, eu entendi que só havia um caminho a trilhar. Sim. Porque eu não tinha uma origem rica, eu não tinha questão de herança. Eu falei, não, a única forma é exatamente através dos estudos. E tinha a referência dos seus pais que trabalhavam, né? Os seus pais incentivavam essa questão também Essa dos estudos? foi a grande dificuldade, né? As minhas referências, elas não batiam com os meus propósitos. Entendi. Tá? Eu falo isso e às vezes até correndo o risco de ser mal interpretado, até mesmo pela minha parentela. Mas as minhas referências, principalmente na questão financeira, eram não positivas, porque meu pai nasceu pobre, cresceu pobre e morreu pobre. E meu pai era pastor e ele tinha muitas prisões em relação ao conhecimento de vida financeira. Entendi. Talvez por um entendimento errado da Bíblia Sagrada. Entendi. Então, isso lhe trouxe problemas e esses problemas respingaram em todos nós, em especial em mim. E eu via aquilo e entendia que eu não queria essa vida para mim, eu queria melhorar, eu queria transformar. Mas como eu já nasci num lar evangélico, num lar cristão, e meu pai já pastoreava, e os ensinamentos dele iam contra aquilo que eu entendo hoje, que eu aprendi hoje, através da Bíblia Sagrada. Que o dinheiro é neutro, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro não é ruim, que o dinheiro não deturpa a vida de ninguém, que o dinheiro não te faz melhor ou pior, né? E você que vai dar ao dinheiro, às finanças, à riqueza, o real valor que ele tem. Qual é o real valor do dinheiro? O valor que você vai dar a ele. Sim. E ele não pode controlar, né? Não Porque pode controlar. Eu já ouvi falar que, geralmente, quando uma pessoa ganha muito dinheiro e não tem uma estrutura, ela só potencializa nela aquilo que ela já é. Perfeito. Sei lá, ela vai pegar o dinheiro... Se ela não tem dinheiro, ela é pobre, ela pisa nas pessoas, ela é altiva. Quando ela tiver, ela vai ser aquilo mais 10 vezes mais. Exatamente. Vai amplificar aquilo que ela tem dentro dela. E meu pai não entendia dessa forma. Meu pai entendia que realmente o dinheiro transformava negativamente, que os ricos são snobs. E, de certa forma, ele passava para a gente com muita humildade, com muita sinceridade, mas isso afetou a nossa estrutura. Então, aos 18 anos, eu vim ao Rio de Janeiro e desde mais cedo, aos 10, 11, 12 anos, eu comecei a me dedicar à leitura e ao estudo. Aí você foi buscando conhecimento para Buscando entender... conhecimento, para compreender principalmente o porquê desses entraves bíblicos entre a mentalidade, a personalidade do meu pai e os meus desejos. E esse conflito, às vezes, até me atrapalhava um pouquinho. Poxa, será que eu estou indo contra aquilo que o meu pai está ensinando? Será que eu estou indo contra a Bíblia Sagrada? E comecei a ler a Bíblia intensamente, ler e estudar, tentando compreender. Eu não tinha a quem recorrer, eu não tinha a quem perguntar, obviamente, né? E ali eu fui lendo, li a primeira vez de Gênesis, Apocalipse, li a segunda vez, eu estou na 7ª leitura de toda a Bíblia Sagrada. Que legal, que legal. Buscando ainda muito conhecimento. Mas eu entendo que, em determinado momento, eu já compreendi essa questão de finanças. Sim. E até você chegar nessa compreensão, teve, acho que em paralelo a tudo isso, né, na busca do conhecimento, dos estudos, você fez bastante coisa, né? Você foi office boy? Office boy, trabalhou em indústria, quais trabalhos que te marcou nesse início também? O que você precisou fazer nessa correria para poder sustentar, para poder... Pô, que legal, que bate-papo agradável para mim, sabe? Que a gente vai lembrando... do início, né? Tudo que a gente viveu, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, não por necessidade de alimentação, Sim. mas para entender quem eu era e onde eu queria chegar. Então, aos 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar e desde lá eu não parei mais. Então, já fui servente de pedreiro, Rapaz, office pesado, boy na hein? época aqui no Rio de Janeiro. Ela entrega o documento, né? Entregar documento, fui servente de servente. Servente de servente também? Rapaz, então você devia trabalhar o triplo, né? O triplo do cara. O cara era servente do pedreiro, eu servia o servente. Rapaz. Brabo. E cheguei no Rio de Janeiro,
sem muita experiência em trabalhos, mas já formado pelo Senai, Que legal. como torneiro mecânico. Eu Maneiro. fiz aprendizado com equivalência e cheguei do Rio de Janeiro com um diploma. Naquela época valia muito o diploma do Senai. Hoje ainda vale, mas tinha um peso maior, tinha né? um peso Senai, muito maior, Senac. muito maior. A gente estudava e aprendia uma profissão. Sim. Eu cheguei daqui com esse diploma e isso, de certa forma, começou a me abrir as portas, principalmente legal. para a indústria. Legal. Né? E eu comecei a trabalhar na indústria, comecei bem lá de baixo mesmo, né? E fui galgando, fui crescendo. Paralelo a isso, sempre estudando. Legal. Né? Aos 19 anos já comecei a minha primeira faculdade e depois Você fez o quê? Qual foi eu a comecei fazendo português, inglês, literatura, letras. Rapaz, essa foi a primeira. Licenciatura em letras. maneiro. Essa foi a primeira. Porque eu já gostava muito da língua inglesa e eu sempre fui muito próximo da didática, de ensinar. Entendi. Fui professor de escola bíblica dominical, Bacana. né? Eu Já tinha essa expertise, já essa tinha, eu facilidade, gostava. né? Não tive a oportunidade de fazer um curso de inglês antes, né? Sim. Mas eu gostava dessa área e a primeira opção, falei, quero me especializar. Já gostava muito de ler, de escrever e a minha primeira faculdade foi essa. Trabalhei como professor durante um tempo, Legal. mas vi que ainda não havia chegado onde eu queria chegar. Não era para parar ali, né? Ainda Tinha não mais era para coisas. parar. E continuei na indústria, continuei trabalhando, continuei estudando e parti para a segunda faculdade, até para uma questão de aumentar ou potencializar o meu conhecimento em relação à Bíblia Sagrada. Eu fiz teologia, minha segunda faculdade. Aí eu já era pastor, já pastoreava uma pequena igreja, Comunidade Cristã Geração Eleita. Que é na época que você vinha aqui, né? Porque a gente... Na época a gente falava bastante Legal. sobre isso, né? E ainda sou pastor, mas não pastoreio mais uma igreja local. E ali eu fui aprendendo e houveram algumas dificuldades exatamente por essa questão de ensinamento, uma visão da Bíblia Sagrada, vamos dizer assim, né? E através da teologia eu consegui entender algumas coisas, algumas lacunas que estavam abertas foram fechadas. Trabalhei um tempo também como professor de teologia. Bacana. Mas continuei. Então ainda preciso continuar estudando, né? Ainda preciso continuar, porque o ensino ele nunca vai cessar, né? Sim. A gente sempre vai ter que estar aprendendo alguma coisa. Eu admiro muitas pessoas que conseguem fazer uma segunda, uma terceira faculdade, porque para quem já terminou uma, sabe que não é fácil, é muito complicado, difícil, você desanima no meio, mas Sim, você não sim. para. Aí você ir para uma segunda, parabéns para quem... Mas não daí você não parou não, né? Fui para a terceira. Meu Deus. E aí foi mais difícil ainda, porque eu já era casado, eu já estava com filho. Já estava com filhos e tal. Outra dinâmica. Exatamente. Você tem que refazer todos os projetos, todos os planos. Sim. E aí eu continuei nessa minha busca por autoconhecimento, por entendimento, principalmente da psique humana. Maneiro. Eu fiz psicanálise. Legal. Trabalhei um tempo como psicanalista também, mas entendi que não era por aí. Aí eu já estava financeiramente bem melhor do que quando eu comecei. E aí eu iniciei meu próprio negócio. Bacana. Foi muito bacana e, se você me permite, eu até queria compartilhar algo muito bacana. Primeira vez que eu estive em Israel, que foi em 2010, a gente, antes de ir para Israel, fomos ao Sinai, Monte Sinai, no Egito. Que legal. E eu sempre acreditei muito no poder de Deus, na grandeza de Deus, nas revelações, nas profecias. E eu entendia que o Monte Sinai ele tinha muita ligação, né, com o espiritual, com a transformação. Tudo começou ali praticamente, né? E lá no cume do Monte Sinai, eu estava com o pastor, meu pastor na época, pastor Márcio André, e eu chamei num canto eu quis fazer isso, né? Ele não foi nem direcionado por ele nem por ninguém. Sim. Eu chamei no canto, fiz uma oferta para ele, falei, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu quero
começar um negócio próprio, eu não quero trabalhar mais para ninguém. 2010. Sim. E aí ele aceitou, ele orou por mim e, por incrível que pareça, eu desci dali, parece que uma nova visão, né, a respeito da vida, a respeito dos negócios. Já estava lendo, já estava estudando, já estava fazendo curso. E a gente passou por um local que ele disse que era onde Deus apareceu para Moisés, a fenda da rocha. Rapaz. E eu tive uma experiência muito forte ali com Deus. Eu orei, eu chorei ao lado da minha esposa, caí de joelhos e comecei a orar, comecei a clamar. E saio dali, descemos o Monte Sinai e entramos em Israel. E o primeiro lugar que eu desejei conhecer foi o Muro das Lamentações. E ali eu refiz o meu pedido para Deus. E ali meu pastor orou por mim novamente. E eu creio que a partir dali parece que algo novo começou a abrir sobre a minha vida. Sim. Mas de uma nova forma, uma nova maneira, principalmente para ajudar pessoas, para impactar pessoas. Ali eu comecei a não só vivenciar a minha própria experiência, como também transmitir ou transferir para as pessoas aquilo que realmente poderia acontecer com a gente se houvesse uma decisão. Porque eu entendi que o desejo e a decisão são coisas distintas. Você deseja, daqui a pouco você não deseja mais. Sim, sim. Mas quando você decide, quando você coloca a tua energia, a tua força naquilo, quando você acredita que aquilo há um propósito pré-determinado para algo, a tendência de acontecer é muito maior. Assim que você entendeu que era algo além da questão profissional, mas que era um propósito, qual foi a atitude que você tomou? Você abriu a sua empresa? Você mudou a sua forma de pensar? Saio de Israel com uma nova visão, com um novo pensamento, com novos projetos, né? E antes de chegar, eu soube que eu havia sido demitido. Rapaz! Por incrível que pareça. O chefe falou, eu convido você a se retirar. Não foi bem assim, mas foi pior. É eu mesmo? vou te demitir, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Falei, não faz sentido nenhum. Trabalhei 4 anos nessa empresa, eu era encarregado Sim. de usinagem. E ele falou, infelizmente, a gente está passando por um momento muito difícil. Caramba. E vou te demitir, mas eu não tenho verbas para te pagar. Como pode isso? Sim. O que eu faço? Eu entro na justiça? Eu não sei o que você faz, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Caramba, o que você pensou nesse momento? A ousadia parece que tomou conta de mim naquele momento. A ousadia que talvez eu havia recebido lá em cima no Monte Sinai. Eu falei, então tá bom, você não precisa me pagar. Me dá aquela máquina ali. Apontei para um comando numérico, um CNC, me dá aquela máquina ali. Não, essa máquina vale muito mais do que eu preciso te pagar. Eu vou te dar o restante do valor. Essa máquina, máquina de quê que você falou? É um torno computadorizado. Rapaz, CNC, comando numérico. Caramba. É um torno computadorizado. O que esse bicho faz? Cara, ele faz peças para carro, peça para avião, peça para todo tipo de peça cilíndrica. Bacana, e é automatizado. Então, você faz... no torno mecânico, você faz uma peça, no CNC, você faz 100 peças no mesmo tempo. Programa ela faz Sim, várias. ela faz tudo. Aí ele falou assim, que é mais caro, mas... é mais caro e tal, mas eu vou te pagar e tal. E pedi dinheiro emprestado para meu sogro, um beijo para ele, Jairton. E ele me emprestou 10 mil, inteirou o valor e eu saí dali já com a máquina. Aí aluguei um espaço e comecei minha indústria. Bacana. Em 2010 mesmo, comecei minha indústria. Eu já tinha muitos contatos, né? Das empresas que eu havia trabalhado, eu sempre fazia questão de sair e deixar a porta aberta, né? E ali eu contactei as pessoas e comecei a trabalhar, e comecei a prosperar, comecei a ganhar dinheiro. E eu entendi que aquilo seria a resposta que eu precisava. E, Cleisa, no bloco anterior você estava falando sobre a indústria que você tinha começado e como é que foi esse processo, depois que você pegou lá a máquina, começou a fazer as coisas, dar certo? O processo foi pedreira, foi brabo, todo o início é muito difícil, né? Ainda mais saindo do CLT, indo para o empreendedorismo. Da CLT, e aí eu tive que legislar completamente,
pela questão da documentação, CNPJ, porque as empresas exigem isso. Sim. E aí, com muita dificuldade, com muito esforço, a gente conseguiu, legalizei a empresa, começamos a trabalhar. Inclusive, peguei até bons contratos, chegamos a trabalhar com a Petrobras na época. Maneiro. Então, um momento muito bom, muito próspero, mas eu não tinha a experiência administrativa, né? E isso me dificultou um pouco no meu início. E aí, em 2014, estava muito bem, prosperando, achando que era aquilo ali mesmo, com planos de comprar outras máquinas, aumentar o trabalho. Veio o Petrolão e eu fali. Rapaz, foi mesmo? 2014, fali. Foi rápido essa? Rápido, coisa de 6 meses, a coisa começou a cair, e não tive como. Aí, como eu tinha o maquinário, né, eu vendi as minhas máquinas, paguei a quem eu devia, e agora, né, com 4 filhos... Chegou a duvidar em algum momento? Porque há um tempo atrás você tinha recebido lá, né, lá no Sinai, vamos dizer, o start. Quando isso aconteceu, você falou, Senhor, era para fazer mesmo? Bateu dúvida no coração? Como não é que foi? bateu dúvida, mas eu fiquei muito preocupado com as pessoas ao meu redor, principalmente com a minha esposa, né, que preocupada com meus 4 filhos. Eu falei, eu preciso recomeçar mais uma vez. E aí, analisando a indústria, eu vi que nem tão cedo ela iria revitalizar, né? Sim. Porque foi uma queda numa das brusca, principais indústrias, né? Que puxava as demais indústrias. Então, a grande que mandava trabalho para as médias, que mandava trabalho para as pequenas, como a minha. Atingindo tudo. Né? E eu falei, cara, eu preciso recomeçar. E fui para o joelho, pedindo a Deus, e falei, então eu vou fazer aquilo que eu sempre sonhei em fazer, em ser. O que é? Ser advogado. Rapaz, você sempre quis ser advogado? Eu sempre quis. Eu via filmes, eu lia livros, e sempre fui muito fascinado por isso, por esse mundo jurídico. Você já assistiu Suits, né? Já. Quando eu assisti Suits, né, do Harvey Specter, eu falei, rapaz, esse é legal ser advogado, né? Agora meu prolabore, né? Não é bem aquilo ali, não. A vida real... Deve ser bem diferente. A vida real é bem diferente. Eu quero meu nome aqui, né? Tá. Não é bem assim, não. E quando eu compartilho com a minha esposa, ela acha uma loucura. Eu falei, como? Você... 3 faculdades, vai fazer mais 4 filhos, não tem como. A tua filha, que daqui a pouco vai para a faculdade. Caramba. Eu falei, mas eu vou. É uma decisão que eu estou tomando e eu faço um pacto com você. Eu vou começar a faculdade, eu não tinha condição de fazer uma faculdade pública, eu vou fazer uma faculdade particular, Caramba. uma das mais caras que tem. E se em algum momento faltar alguma coisa, eu abandono a faculdade. Você falou isso mesmo. E vou para supermercado, vou para qualquer lugar. Não há nenhum demérito em trabalhar no supermercado, mas não era a primeira opção naquele momento. Sim. Ela não concordou, preocupada, mas eu insisti e comecei a minha 4ª faculdade. Mas em paralelo, Direito. A faculdade que você estava fazendo de Direito, você conseguia trabalhar para... Você trabalhava em paralelo? Eu comecei a buscar estágios na área do Direito. Só que no primeiro período, ninguém vai te dar estágio. Geralmente não dá. Escolhe, né? E aí eu fui mais ousado ainda, né? Eu falo essas coisas não para autopromoção, mas para demonstrar e mostrar que quando você se desafia, quando você toma uma decisão e você gera energia naquilo ali, as coisas acontecem, as portas se abrem. Você sabe até onde você consegue chegar também, né? Você se desafiando. E quando você tem a potencialização do Evangelho, quando você tem Deus ao teu lado, quando você conhece o Espírito Santo e tem Ele dentro de você, quando você sabe quem realmente você é e há um propósito, nada se torna fácil, mas as coisas se tornam impossíveis de serem organizadas. Verdade. E é isso que sempre eu acreditei. E eu falei, vou começar. E já no primeiro período, eu falei, eu tenho que ter uma estratégia. Qual a estratégia? Trabalhar através do direito. Eu falei, mas como? Primeiro período? Começando a entender como funciona. Eu sempre fui muito autodidata e sempre fui muito... eu buscava entendimento e conhecimento. Como eu tinha muita facilidade em leitura e escrita, eu comecei a estudar a petição inicial, que é a peça principal do direito, que é a história que você conta para o juiz.
E eu comecei a estudar a petição inicial e vi que eu teria tranquilidade em fazer. Pô, bacana. Aí eu imprimi um currículo e fui em Duque de Caxias, olhei em volta e vi um escritório de advocacia e falei, é esse aqui. Aí bati lá na porta. Isso, a moda antiga, né? A Levar moda o currículo. antiga, com o currículo na mão. Pois não, doutor Ivan, eu estou aqui para propor uma parceria. Que parceria é essa? Sou pastor e as pessoas me procuram porque sabem que eu estou fazendo direito. A parceria eu trago o cliente, eu faço a petição inicial, eu peticiono, isso vai na audiência, que eu não tenho OAB, Sim. e a gente divide 50% para cada um. Rapaz, Ele falou, não, peraí, cara. calma. Não é bem assim, calma. Você está afobado. Você está em qual período? Sétimo, oitavo, nono? Eu estou no primeiro período. Rapaz, Angélica. Esse cara é ousado. Ousado não, esse cara é bobo, alguma coisa nesse sentido. Não tem condição, cara. Você não tem experiência, não. A proposta é essa. Não, o que eu posso te dar é 20%, não, 50%. Vamos fazer, e o senhor não vai se arrepender. Sustentou ali. Isso, sustentei e comecei a trabalhar paralelo a isso, sempre obedecendo e respeitando as regras da OAB. Você não pode fazer propaganda. Sim. O direito não é uma profissão, o direito é uma missão de vida. E respeitando tudo isso, eu comecei a gerar energia nisso e em 6 meses, em 7 meses, a cartela de cliente, a maioria era minha, 60%. Caramba, foi dando certo. Foi dando certo. Foi acontecendo. Em menos de um mês, uma cliente que era da minha igreja, trabalhou bastante tempo, a gente entrou com uma ação trabalhista e aí o patrão dela viu com toda humildade que o trabalho foi tão bem feito que ele era advogado. Ele chamou para fazer um acordo. Caramba, que legal. R$16 mil e ali tirou os 30% do advogado, me repassou a minha parte e ali falei, é isso aqui, e vou continuar. Que legal. Não, é importante ter até esse suporte para pessoas que talvez não sabem, né? Vão conversar com você, levam um problema e às vezes não tem nem a noção de que, dependendo do que aconteceu, ela pode fazer um acordo, ou pode processar, né? Dependendo do que for, né? Eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente dentro de um coletivo. Deve ter menos de um ano. E ele ficou impossibilitado de trabalhar durante alguns meses. Só que ele não quis acionar juridicamente a empresa, porque ele talvez poderia ter esse direito e até talvez se aposentar, porque ele não estava conseguindo, não consegue mais trabalhar. Entendi. E ele não quis, ele falou, não quero correr atrás disso. Sabe? Às vezes a pessoa perde essa oportunidade, né? É uma oportunidade e um direito que ele tem, né? Isso. Então, o direito ele é muito amplo, né? São pelo menos 18 áreas do direito e que te dão todo o respaldo em relação aos seus direitos e também aos deveres, né? Sim. Então, quem conhece isso, quem domina bem, ajuda muita gente. Sim. E ali eu fui galgando, primeiro período, segundo, tal, me formei. Que legal. Fiz a prova da ordem, passei, muito difícil, né? Passei de primeira fase, na segunda fase. Hoje tenho escritório de advocacia a nível médio. Meus filhos trabalham comigo. Pô, que bacana. Estão estudando já. Pô, legal. Uma se formou, a Rebeca se formou. Em direito também? Direito. Trabalha no escritório, não está mais com a gente. Sim. Ela se casou, mora aqui na Taquara e trabalha no escritório no centro da cidade. Legal. E lá o que era? Era civil? Meu escritório? Então, a gente tem uma equipe, né, de advogados parceiros, a gente trabalha em 5 áreas. Que legal. Trabalha civil, trabalhista, pega muito direito consumidor do civil também, e a gente faz previdenciário, alguma coisa de criminal, e a gente faz família também. Pô, que legal. Muito legal. Então, com a faculdade de Direito, foi Direito, você fez Teologia, a primeira que você fez, Psicanálise, letras, e você está cursando Administração? Sim, porque lembrando do que eu vivi na minha empresa, que eu fali, eu entendi que eu precisava conhecer em relação à empresa, ao empreendedorismo, à administração. Eu nunca fui muito bom nisso. Sim. E eu senti essa dificuldade. Falei, então, quem é que vai me ensinar isso? A faculdade.
Comecei, né? Já estou na metade Que legal. da minha 5ª faculdade, que é administração de empresas, e tem me ajudado muito, né? Tem ajudado muito. Você tem uma dica para quem talvez gosta de estudar, mas às vezes tem até vontade de fazer mais de uma área diferente, só que talvez dá preguiça, ou não consegue, ou não quer, ou deixa para lá, porque foram áreas, né, áreas distintas e você estava lá. Isso às vezes causa até um estranhamento nas pessoas e ouço até críticas. Cara, você atirou para todos os lados, né? Depois eu entendi, né, que quando há um propósito, as coisas vão se concatenando. Todas as faculdades que eu fiz, todos os cursos que eu fiz, todas as pós-graduações que eu fiz, têm relação direta com o próximo, né? O professor ensina, né? O psicanalista, ele cuida, o advogado auxilia. Então, o grande projeto da minha vida não são as faculdades, não é a minha profissão. O grande projeto da minha vida é impactar positivamente a vida das pessoas. Bacana. Por isso que eu escrevi esse livro, porque as pessoas, a maioria delas tem um grande projeto. A maioria delas tem um dom, um talento, mas em algumas situações, como aconteceu comigo, lhe falta recursos para investir nisso. É daí que entra a importância do dinheiro. Porque o mesmo dinheiro que investe no tráfico de drogas é o dinheiro que constrói igrejas. O mesmo dinheiro que um pai de família, de uma maneira impensada, ele investe com uma prostituta, é o dinheiro que você investe na educação dos seus filhos. Então, o segredo tem quem está usando, né? Você precisa saber usar, você precisa não olhar o dinheiro como um objeto, mas como uma peça de investimento. Sim. Então, todas as faculdades que eu fiz foram investimentos em mim, na minha psique, na minha mente, mas sempre pensando no próximo, para estar onde eu estou hoje, para fazer aquilo que eu estou fazendo agora, para tentar não, porque eu faço, para levar as pessoas a abrir a visão de que é possível, principalmente para nós, os cristãos, é possível você sair do estágio A, chegar no estágio B, é possível você investir nos seus sonhos, sempre tendo a consciência de que a probabilidade do sonho dar certo ou dar errado é a quantidade de pessoas ao teu redor que vão ser impactadas positivamente. Se o teu sonho só impacta positivamente você, a probabilidade de ele dar errado é muito grande. Mas quanto mais pessoas forem abençoadas, quanto mais pessoas forem impactadas, maior é a probabilidade do teu sonho se tornar um propósito e esse propósito ajudar as pessoas. Está sempre ligado ao outro, né? Sim, ao próximo. Porque acho que quando você foca muito em você, você acaba ficando um pouco egoísta, né? E engraçado que muita gente talvez usaria um título só para se autopromover. Fala, não, eu sou isso, eu faço isso, me formei isso. Mas quando você tem essa mentalidade de servir o outro, acho que o propósito ele fica maior, né? Sim, muito maior. O fardo se torna leve, né? Costumo dizer que cargas escolhidas não pesam nos ombros. Então, as faculdades que eu fiz, foi difícil? Claro que foi, mas não foi pesado porque eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu gostaria de chegar. E ainda não cheguei, ainda estou continuando, ainda estou galgando, né? Ainda estou galgando, mas ao longo da caminhada, o que me dá muito prazer é poder compartilhar com as pessoas. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz de receber o teu convite. Espero que todo nosso. Esse pequeno bate-papo nosso possa abrir os olhos de alguém para que você entenda, sim, é possível, você pode e Deus quer que você alcance todos os seus sonhos para você impactar positivamente a vida das pessoas. Com certeza, e vai sim. E aqui no seu livro Rumo à Liberdade Financeira, o que as pessoas elas podem encontrar e esperar desse livro aqui? O que seria liberdade financeira, vamos dizer assim, para quem não está familiarizado com essa ideia? A liberdade financeira é você ter dinheiro, condição financeira para você fazer o que você quiser, para você estar, para você morar onde você quiser, para você comprar o que você quiser. Então, é mais do que um slogan, é uma realidade possível para todos nós, sem exceção. E aí você pergunta, você
Já alcançou? Ainda não, mas estou a caminho. Estamos a caminho. Pegando um gancho aqui que você está falando, eu até brinco com uns amigos meus que eu falo o seguinte, eu não quero ser bilionário, eu só quero ter a capacidade de entrar num restaurante muito bom, não olhar o preço, e falar, amanhã eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para as Maldivas amanhã e não me preocupar. É isso que é liberdade financeira, né? É exatamente isso. Mas tu não chegou e você escreveu um livro a respeito disso. Claro, se você me perguntar, Dr. Kleiser, o que é ser um bilionário? Eu ainda não vou poder te dizer, porque ainda não sou. Mas se você me perguntar como é se sentir um milionário, eu vou ficar falando 1 hora como é se sentir um milionário, porque já me sinto. Mas por que isso? É egoísmo? É autopromoção? Não, é a realidade. Porque com um pouco de recurso que eu tive, que eu tenho, eu ajudo muitas pessoas. Imagina com muito recurso que Deus colocar sobre os meus cuidados, como administrador. Muito mais pessoas serão impactadas positivamente. Que legal. Então, esse livro ele não é autobiográfico, mas ele é muito prático. Muito daquilo que eu vivi ao longo desses últimos 25 anos, que foi o início da minha rota, ou que eu chamo de rota da prosperidade, eu compartilho, né, do que deu certo e do que não deu certo. E eu gosto muito do livro, porque o livro ele te propicia você conhecer altos e baixos das pessoas para que você não precise passar porque eles passaram. Precisa errar para você aprender. Já aprende já com o erro do outro. Ele já ali, errou né? para você, cara. Você vê ali onde que eu não vou, aqui não posso fazer o que ele fez, avisou, né? Sim. Ele já errou para você, você não precisa errar. Então você olha o exemplo e você pode modelar as coisas que deram certo e você se afastar daquilo que deu errado. Então, muito da minha história está nesse livro. Mas, além disso, eu viajei bastante, fui até em outros países. Legal. E eu sempre conversando com pessoas, sempre aprendendo com as pessoas. O que leva a pessoa a crescer e o que leva algumas pessoas à estagnação. O que leva a pessoa a prosperar e o que leva algumas pessoas a se afastar da prosperidade. Sim, sim. E eu menciono muito isso, as experiências dessas entrevistas que eu fiz ao longo desses 25 anos, e está aí também. Algumas experiências que eu aprendi através dos livros também está aí. E tem ajudado muita gente, né? Eu falo de investimento, são 12 capítulos. Legal. Falo a respeito de investimento, falo do que é bom, do que não é, falo um pouquinho a respeito dessa visão teológica a respeito da prosperidade. E, principalmente, ensino que a prosperidade ela é muito exigente, né? Ela exige um pouco da tua atenção. E tudo aquilo que você repulsa se afasta de você. Sim. Então, se você não quer ser próspero, não adianta. Sim. Ninguém vai te obrigar a ser. Pessoal que também tem repulsa de gente que é bem-sucedida, né? Fulano é rico, porque ele deve estar roubando, né? Rico é tudo ladrão, né? Então, se você tem repulsa a algo, você não vai ser aquilo que você está tendo repulsa, né? Não, de jeito nenhum. É questão da percepção, né? Ela muda muito. Basicamente, era a visão do meu pai. Sim. Porque ele conhecia poucas pessoas bem-sucedidas. E as poucas pessoas que ele conhecia eram pessoas erradas. Sim. Né? Então, ele, de certa forma, na ingenuidade dele, ele entendeu que todos fossem assim e não são. Ainda bem que nós temos hoje pessoas com bons testemunhos, né? Pessoas que têm aí algo bom para falar nessa questão de prosperidade, de visão, para poder abrir a nossa mente em relação a esse assunto. Ô, Kleiser, o nosso papo já está chegando no final, passou muito rápido, mas eu vou pedir para você deixar um recado. O que você diria para alguém que talvez, assim como você, teve um sucesso em uma determinada área, teve uma empresa, quebrou, começou um negócio, quebrou, talvez começou uma faculdade e está pensando em desistir, ou talvez uma pessoa que tem uma visão diferente ou errônea dessa questão financeira. Qual é a dica que você daria para essa pessoa que nos assiste aí? Fica à vontade. Talvez a procrastinação seja o pior problema do homem moderno. Procrastinar é você deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. E muitas das vezes essa procrastinação te prejudica, porque dizem que você tem um leão para matar todos os dias. Mas se você procrastinar o teu leão de hoje, amanhã você vai ter 2 leões. Se amanhã você não matar o leão de amanhã e nem o de hoje, depois da manhã você vai ter 3. Então as oportunidades são iguais para todos. E como eu disse, volto a frisar, para nós os cristãos,
que temos a mente de Cristo, que temos o Evangelho como base de regra e fé, não é que seja mais fácil, mas é possível, porque é um projeto de Deus a prosperidade. A gente está aqui por isso, a gente está aqui falando exatamente por isso, porque Deus, Ele quer que os seus filhos sejam prósperos, que seus filhos avancem, que seus filhos tenham dinheiro, tenham recursos, até para poder investir não apenas em si, mas até no próprio Evangelho. Se hoje o Evangelho cresce, é porque há prosperidade no Evangelho. Embora a gente vê muita coisa ruim, muita coisa errada, não vem ao caso neste momento, mas se eu puder te dar um conselho, acredite em você, invista em você e coloque a tua energia naquilo que realmente você acredita. Se você tem um propósito, se você tem um método, se você tem um desejo, se você tem a ambição de chegar a algum lugar e às vezes não sabe como, eleja os livros como aliados, busque mais informações a respeito disso. Quando você coloca energia em alguma coisa, isso acaba expandindo. Então, se você quer ser próspero, põe energia na prosperidade, vai assistir filmes, vai ler livros que falam sobre o assunto e automaticamente as coisas vão fluir na sua vida de uma maneira mais assertiva. Não é fácil, não foi para mim, não é para ninguém, mas é possível. Então, é não desistir, é saber que no percurso você vai enfrentar muita coisa, muitas dificuldades, mas lutar para você se divertir ao longo do percurso. Enquanto você vai caminhando, vai se alegrando, vai buscando e com certeza você vai alcançar, você vai chegar onde você deseja chegar e também é onde Deus deseja que você possa chegar. Perfeito. Cleiser, aproveita a oportunidade também, já deixa aí rede social, onde que as pessoas podem encontrar aqui o livro Rumo à Liberdade Financeira. Deixa pra gente aí também. Eu fico feliz de saber que o livro está esgotado nas livrarias. Eu não fiz uma tiragem muito grande, mas a gente está chegando na 3ª edição. E hoje, se você tem interesse no livro, você só consegue através do telefone, Você pode me encontrar nas redes sociais também, @kleiser.alves, e você pode estar ligando para a equipe da Gráfica Power, que é o DDD 21 98300 1308, e alguém lá vai estar te direcionando para que você adquira. Vale muito a pena. Mas eu não gosto muito de ler. São 289 páginas. Eleja um capítulo desses 12 e começa a ler, e você vai ver que daqui a pouco você vai querer ler o livro todo e vai estar fazendo todo sentido para você. Perfeito. Tire o olho desse aqui, que esse aqui já é meu, tá? Cleiser, obrigado. Foi um prazer revê-lo depois desses anos todos. Parabéns, sucesso aí por tudo que você tem feito. E se eu precisar de um advogado, já sei quem acionar. Vamos embora. E até a próxima. Quando eu lançar os próximos livros, passa aqui também para falar sobre eles. Mais Valeu? uma vez, obrigado, pelo convite. Sou teu fã, curto muito o programa, gosto desse formato e vou estar sempre à disposição aqui para retornar quantas vezes forem necessárias. Prazer todo meu, Cleiser, obrigado. Até a próxima. Galera, obrigado também pela sua audiência, pela sua participação. Lembrando que toda quinta-feira, nossa night aqui no CJC. Um grande abraço e até o próximo. Tchau.